servindo, fazendo. Então, ali preparavam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Encheu com a fragrância do perfume. E a casa encheu com a fragrância do perfume. E a casa encheu com a fragrância do perfume. E a casa encheu com a fragrância do perfume. E a casa enchia com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Uau! Estrondoso essa palavra. Então vamos lá agora no profético. 6 dias antes do cordeiro ser imolado, o cordeiro, o seu cordeiro, o meu cordeiro, que tirou o pecado do mundo, Jesus Cristo, Deus convoca Maria para ungí-lo. Aleluia. E eu quero que você preste atenção aqui em algo. Jesus vai na casa de Maria, de Lázaro e de Marta, e tudo estava normal. Só que agora Maria não está lá na sala. Maria vai ter uma atitude. E ninguém precisa dizer para Maria fazer. Maria chega fazendo. Maria chega chegando com um vaso de alabastro de nardo puro. Um vaso de alabastro contendo um óleo caríssimo, raríssimo. Um óleo que tinha um alto valor naquela época. Amém? Então, Maria pegou o vaso de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu da fragrância do perfume. Eu quero trazer agora o profético para você. Quando nós adoramos o Senhor dentro de uma janela profética, ou seja, o Senhor te convida, você discerne no Espírito e vai, o ambiente vai ser tomado de glória. O ambiente vai ser tomado do perfume. O ambiente vai ser tomado da presença. Aqui Maria discerne a janela profética. Ela discerne, ela tem um impulso no Espírito, e ela faz aquilo que o Espírito diz. E ela aqui vai entrar numa janela profética. E quando ela derrama o perfume caríssimo, raríssimo, a sala enche de perfume. A tua adoração genuína vai consumir o local onde você está com a glória, com a presença. Talvez você não entende, talvez você ainda não vê resultado, mas quando você adora na madrugada, quando você se coloca ali intercedendo pelos seus, talvez você não veja nada físico, mas a casa está sendo cheia de perfume. Daqui a pouco Satanás não vai suportar, ele vai ter que sair da vida do teu filho, da vida do teu marido, porque a casa, a sala, o quarto, o banheiro está enchendo de perfume. E o perfume é a glória, o perfume é a presença, o perfume é a presença que se manifesta na adoração genuína. Deixa eu contar uma coisa para você. Você é esse vaso. Hoje, profeticamente, cada um de vocês, eu
o profeta, o apóstolo, toda a alma vivente aqui é esse vaso de alabastro. Kindo rabacachacaya. Tem um óleo ali dentro que leva a sudegaia. Xirifiampola da ceia. Tem um óleo raríssimo que te custou caro. Lágrimas. E hoje ele vai ser derramado aos pés do corpo. Rebaca. Glória a Deus, aleluia. Andelesto com Rendiriasei. Aí você sabe o que acontece? Judas Iscariotes critica o gesto, dizendo que o valor poderia ter sido dado aos pobres. Mas ele não faz isso sinceramente. Ele faz isso de forma hipócrita. Ele não está se preocupando com os pobres. Na verdade, ele é ganancioso. Ele está preocupado com dinheiro. E a adoração de Maria incomoda Judas. E deixa eu contar uma coisa para você. A tua adoração vai começar a incomodar quem está na carne. A ação vai começar a incomodar quem não está no espírito. A tua adoração vai começar a incomodar muita gente. Aleluia. Mas aí Jesus vai falar assim: ela fez isso para o meu sepultamento. Aonde quer que o evangelho seja pregado, também será contado o que ela fez para a sua memória. A crítica de Judas é algo disfarçado de piedade, de preocupação, mas ele está usando uma máscara de ganância. Ele não está preocupado com a adoração de Maria, ele está preocupado com o dinheiro, ele está preocupado com o que ela gastou naquele perfume. Eu quero dizer aqui profeticamente para você: talvez tem muita gente dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, incomodado com o seu posicionamento, incomodado com o seu jejum, incomodado com as tuas madrugadas. E às vezes essa pessoa é até um sacerdote, até um pastor, é até um líder. Mas para que tanto jejum? Para que tanta oração? Que andava sugejaya. Tem gente que está na carne e não está discernindo quem está no espírito. E quando nós estamos no espírito, nós adoramos como Maria. O nosso espírito recebe um impulso e nós vamos, porque é uma janela profética. Há um tempo para entrar, que se alagai. Não se entrega depois que a janela passa, merivia ceia. Se Jesus te pede, tem que ser agora, porque depois já não tem a janela aberta. Então Judas critica. Judas, preocupação, não, estou preocupado com você. Esse jejum vai te matar. Não, acordar de madrugada, a madrugada todo dia, isso aí não é de Deus, não. Pra mim tá repreendido, né, irmão? Em nome de Jesus. Aí tava aberto, eu falei, não tá aberto. Maria foi a única que discerniu o tempo da cruz. Os discípulos, todas aquelas pessoas estavam distraídos. E o cordeiro estava sendo preparado para o sacrifício. E Maria não perdeu a janela profética. A sua adoração foi extravagante, estrondosa. Ela recebeu um impulso do Espírito para ungir o cordeiro. E ela quebrou o vaso. E quebrar o vaso, queridos, é derramar tudo. Não se abre um vaso de alabastro, se quebra. Porque se abrirmos, nós vamos dosar, mas se quebramos, nós nos derramamos. E o vaso não pode ser aberto, ele tem que ser quebrado, para que todo o óleo que você gerou seja derramado aos pés do cordeiro. E eu quero profetizar que hoje nós vamos fazer um ato profético tão estrondoso nesse lugar, que todo nardo que você trouxe vai subir como incenso suave às narinas de Yahvé Adonai. E a glória dele vai consumir este lugar. Andé, quem trouxe nardo aqui, levanta a mão. Todos trouxeram nardo. Principalmente vocês que chegaram hoje.
Amém? Glória a Jesus. Vê se a Anne tem. Maria foi incompreendida e foi criticada por gente religiosa, por gente que não estava no Espírito. E todos nós que gostamos do sobrenatural, do avivamento, somos criticados e perseguidos por pessoas que estão na carne e não entende quem está no Espírito. Mas isso faz parte, porque nós nos posicionamos como Maria. Adoração extravagante, repita comigo: adoração extravagante, adoração estrondosa, adoração que me custa tudo. E é exatamente nesse lugar que Maria se posicionou. Aleluia. Agora, eu vou entrar agora num segundo nível de densidade profética. E eu peço agora que o Espírito Santo eleve a dimensão dos teus ouvidos e do teu discernimento profético. Eu falei da atitude de Maria, mas agora eu quero falar o que tem dentro do vaso. Nardo. E você sabe o que é o nardo? Vou explicar para você o que é o nardo. E conforme eu for explicando, que você sinta profeticamente o que eu estou tentando falar com você. O nardo é uma planta aromática da família da valeriana. Cresce em regiões montanhosas no Himalaia. Difícil acesso. Especialmente em 3 nações: Nepal, Índia e China. O óleo do nardo não é de flores. O óleo do nardo não é das folhas. O óleo do nardo não é do caule. O óleo do nardo é feito de raízes. Raízes não são, mas não são raízes superficiais. São raízes subterrâneas. Peraí. O óleo do nardo não é feito de folhas. O óleo do nardo não é feito de caule. O óleo do nardo não é feito do que está em cima, mas daquilo que está embaixo, subterrâneo, escondido, no secreto. Rabanchekaya. Rondexeleponcha. Empurrar ele pra frente. Não? E ele é extraído de raízes profundas, enterradas no solo do Himalaia. É uma essência que não nasce na superfície, mas vem de raízes profundas. Amém? E é um óleo tão caro, tão espesso, tão raro, tão perfumado, tão aromático, porque ele sofre um processo artesanal muito grande para sua extração. E sem contar que do Himalaia até Israel são 4.000 quilômetros. Então imagina, do Himalaia até Israel são 4.000 quilômetros. Além de ser longe, aonde que se busca as raízes? No Himalaia. Então nós estamos falando de um óleo que é feito não de nada que dá na superfície, mas daquilo que é gerado no secreto, daquilo que é gerado no subterrâneo, daquilo que é gerado aonde ninguém vê. Porque se fosse feito de cima, as pessoas talvez veriam, mas é feito de raízes. E quando eu falo de raízes, eu estou falando de oração, eu estou falando de quarto, eu estou falando de secreto. Nós estamos esse ano com o tema de Amós 9. Quem fez sua tendinha de oração aqui? Eita glória, amém? E qual que era o propósito desse óleo? Era considerado um dos perfumes mais puros e valiosos da antiguidade, usado para ungir reis, noivas, sacerdote, embalsamar mortos e em ocasiões solenes e santas. E esse vaso era guardado num vaso de alabastro selado. E ele era selado porque ele tinha que ser quebrado, ele não podia ser aberto. Não se podia dosar um pouco, tinha que derramar tudo. Rabacá. E eu quero dizer hoje para você, o nardo que você trouxe não se pode abrir, tem que quebrar. Ele tem que quebrar para que todo o óleo venha a escorrer nos pés do Senhor Jesus. Amém? O nardo, ele representa a unção que nasce no secreto. O nardo, ele não nasce da superfície, ele nasce na profundidade, na obediência, na constância. E o processo de extração do nardo exige pressão, tempo e dor. Essa raiz ela vai ser refinada,
E eu quero dizer para você, o nardo custa a nossa alma. O nardo custa negar a si mesmo todo dia. O nardo custa muito. Por isso que ele é caro. Porque ele te custa. Eu não estou falando de óleo, eu estou falando de adoração. Eu estou falando de devoção, eu estou falando de entrega. E eu sei que vocês trouxeram um nardo puro hoje aqui sobre este lugar. Andaxulamarasheia. Então assim também é a unção, que toda unção nasce no secreto. Se nós vivemos esse avivamento hoje, foi porque um dia, eu lá atrás, sozinha num quarto, eu e o Espírito Santo gerei uma unção no secreto. Gerei nardo. E consegui transbordar nardo. E essa unção que vem dessa entrega, que vem desse esmagamento, ela vai gerar consolidação, ela vai gerar raízes firmes na presença do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. O nardo puro, ele tem que ser quebrado. Ele tem que perfumar a sala. E ele tem que tocar o coração de Deus. Então não adianta você querer representar ou tentar fazer uma performance. Você precisa ser um verdadeiro adorador. Amém? Então aonde há nardo puro, a manifestação da presença, porque eu encher o quarto, o perfume vai encher o carro. Você já começou a adorar no carro e de repente você falou, meu Deus, eu não vou aguentar, vou ter que parar esse carro aqui. Porque você começou a oferecer nardo. E aí o perfume começou a exalar. E já revacatalava. Olha só o que aconteceu hoje, testemunho quentinho para vocês. Tava tudo aparentemente ok, tranquilo, né? Em casa, vambora. Aí eu sou dessas que tenho meus louvores, põe um fone mesmo que as pessoas estão escutando outros louvores. Eu escuto os meus louvores. Liguei meu louvor manto. Com 10 minutos fui para a dimensão do Espírito. E meus ossos começaram a fritar. E eu comecei, falei, meu Deus, o que é isso? E eu vi uma nuvem da glória de Deus sobre o nosso carro. E era como se eu arrastasse essa nuvem com o meu espírito. E eu falei, meu Deus, eu tô embriagado, eu tô chapada. E o Senhor sabe que tem um povo faminto. Eu não sou a dona da unção, é dele a unção. Mas ele me escolheu para manifestá-la. E toda honra e glória a ele. Amém? Glória a Jesus. Então eu falei assim, meu Deus, isso nunca aconteceu antes assim. E eu cheguei embriagada da unção. Sabe quando você está com o corpo mole? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Tô queimando. Parece que meu olho tinha fumaça. Eu falei, que é isso, Senhor? E eu quero dizer que o Senhor tem algo muito especial para você hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. E eu quero agora falar para você sobre o valor do nardo. O nardo vai te custar tudo. Não só 300 denários. 300 denários era a moeda da época. Então eles imaginavam, um denário correspondia a um dia de trabalho, certo? Então se você fizer aí uma média, tirando os feriados, domingos, 300 nardo é um salário de um ano. Se a gente converter para hoje, dá 36 mil reais. Eu fiz a pesquisa. Então, Maria de Betânia deu um óleo equivalente a 36 mil reais, se fosse nos dias de hoje. É muito caro, não é, gente? É um perfume. Mas ela deu o que ela tinha de melhor. Só que eu não estou falando de perfume. Eu estou falando de entrega. E eu quero saber qual é o valor do seu nardo. O que ele tem te custado? O que você tem entregado para Deus? O mesmo? Andai, leboko charasai. Adoração genuína, ela não só manifesta um nardo puro, ela transforma qualquer atmosfera. Ela nos custa tudo. A unção vai te custar tudo. A unção vai te custar tudo. Vai te custar teste, vai te custar provas de fogo.
Porque a cada novo nível o Senhor te testa. A cada novo nível o Senhor te pede mais uma coisa. E quando você acha que deu tudo, Ele acha alguma coisa para te pedir. Talvez Ele te devolva, mas talvez Ele não te devolva. Quem aqui tem entregado tudo ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. É difícil ou não é? Tem coisas que a gente entrega para o Senhor com lágrimas de sangue. Tem coisas que nos custa, mas a gente faz. Amém? E eu quero trazer aqui agora para você 4 essências proféticas do nardo. Então, o nardo é a tua adoração. O nardo é como você corresponde à presença de Deus. O nardo é como você reage à presença da convocação do Espírito Santo sobre o teu espírito. É quando o Espírito Santo fala, vai agora para o teu quarto me adorar. E você fala, não, estou lavando louça, eu vou daqui a pouco. Aí passa a janela. Passa a janela, passa a experiência. Ali você poderia ter desfrutado de um derramar da presença, mas você tinha muita coisa para fazer. Você ali foi Marta. Mas se fosse Maria, vou agora. Meu Deus. O que Jesus tem lá no quartinho de oração, meu Deus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tenho muita experiência para contar para você da escola de avivamento para cá, mas como a palavra é grande, eu vou deixar para a plenária. Amém? Então, primeira essência, entrega total. O nardo é o que você coloca no altar sem pegar de volta. Amém? Entrega total. Então, Maria derramou tudo. Ela não dosou, ela derramou tudo, ela entregou tudo. E o nardo nosso dos dias de hoje é a nossa reputação. E quantos de vocês que ao se posicionar são criticados, são perseguidos? Então a gente entrega a nossa reputação, o nosso ego, os nossos recursos, o nosso tempo, o nosso chamado. Então o nardo de hoje, ele poderia ser retido, mas você decidiu sacrificar. E não é fácil sacrificar para o Senhor Jesus, mas quem escolheu andar com Ele vai ter que sacrificar. Eu não estou falando de dinheiro, porque dinheiro é uma das coisas mais fáceis de entregar. Agora você entregar vida, entregar tempo, entregar... O meu nardo tem sido as madrugadas. E eu não estou lá porque eu quero, eu estou lá porque eu recebi uma convocação. Eu entrei dentro da janela e eu obedeci o Pai. Você sabe quanto me custa isso? Você sabe quanto me custa? Você pode passar conosco 40 dias, mas eu tenho que estar lá todos os dias. Tem nardos que custam muito caro. Mas o Senhor, Ele te recompensa exalando a sua fragrância quando você quebra cada vaso de alabastro. Segunda essência, adoração sem cálculo. O nardo não é medido, ele é derramado. Maria de Betânia, ela não fez cálculos, ela não se conteve, ela não falou assim, eu vou dar um copo de nardo, 2 copos. Ela quebrou o vaso de alabastro, ela entregou tudo que ela tinha. Ela não economizou no perfume. Então não adianta você querer falar assim, eu vou dar um pouco para o Senhor. Não, nardo puro a gente entrega tudo. Nardo puro a gente entrega daquilo que dói, daquilo que sangra. Terceira essência, pureza de motivação. O nardo é puro e sem mistura. O texto diz que Maria usou nardo puro, não havia vaidade, não havia mistura, não havia fogo estranho, não havia autopromoção, não havia Maria querendo se aparecer. Ali havia entrega verdadeira. Maria não estava usando máscara, Maria estava fazendo porque ela amava o Messias. E quando ele entra ali naquele jantar, ela corre com o vaso de alabastro e se joga. Ela não fez isso para se aparecer. Ela fez isso porque ela estava debaixo de uma janela profética, debaixo do governo do Espírito Santo. E ela escolheu fazer o que o Espírito Santo disse. Quantos de nós estamos perdendo janelas proféticas porque nós nos acovardamos? Porque nós temos medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar. Amém? Glória a Jesus. Então Maria não estava buscando reconhecimento, ela estava fazendo para o Cordeiro, para aquele que é e sempre será. Então nós não podemos derramar um pouco do nardo. O nardo tem que ser quebrado por inteiro. Porque só assim ele vai ter
a intensidade de fazer, de trazer uma adoração extravagante, uma adoração estrondosa. Agora vamos aqui para a quarta essência do nardo, da sua adoração: sensibilidade ao tempo profético. E eu oro a Deus que vocês comecem a aprender a ter sensibilidade ao tempo profético. Nesse domingo, eu vou contar aqui de uma janela profética para você que eu passei, uma experiência. E eu quero que você aprenda a corresponder com o Espírito Santo da mesma forma qual aconteceu comigo. Amém? Pode tirar ou abaixar? Amém? Gente, eu sofro um pouquinho de TDAH, então qualquer barulho e chiado assim, é o chiado. Se conseguir tirar o chiado para mim, amém? Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Estava no almoço, na minha janela de alimentação, que eu estou de jejum até dia 19. Amém? Quem saiu do jejum de 50 dias? Aleluia! E aí eu estava no almoço, almoçando, quando eu sentei, o Espírito Santo disse assim para mim: hoje fazem 77 dias que você recebeu a unção na escola de avivamento. Eu falei, meu Deus, será que é coisa na minha cabeça? Porque a voz do Espírito Santo muitas vezes parece você pensando, ou parece você imaginando. Aí daqui a pouco de novo, hoje faz 77 dias que você recebeu. Eu falei, será? Então, entrei no GPT e falei assim: chat GPT, dia 6 de abril eu ganhei um presente. Se o dia 7, se no dia 7 concretiza um dia, hoje são quantos dias que eu ganhei esse presente, uma vez que ele foi entregue dia 6 de abril? Ele, 77. Eu falei, uau. Eu falei assim, mas ele não está me dando essa informação à toa. Ele quer que eu faça algo. E aí o Espírito Santo falou assim: hoje você vai mergulhar naquele óleo que você ganhou. E eu estou consagrando um óleo já tem um tempo que eu ganhei do profeta Ivonei. E eu estava lá consagrando meu óleo, quando eu recebi aquela unção. Ele veio para mim com aquele óleo e falou assim: apóstola, eu vi o que aconteceu profeticamente na escola de avivamento. O Senhor tirou toda a unção que tinha em você e Ele te colocou uma nova unção que vem direto dEle. E esse óleo representa essa unção. Eu vi o que o Senhor fez com você na escola de avivamento. E eu fiquei impactada. Eu falei, de fato, tu és profeta, vamos ungir ele agora, em nome de Jesus. Aleluia. Então, eu tô com o óleo lá, um óleo puríssimo de oliva. Diz que é um dos mais puros. Tô com a garrafa fechada. E o Espírito Santo falou: hoje você vai derramar esse óleo sobre a tua cabeça, num ato profético. Então, o que eu fiz? Entrei na janela profética. Não podia ser no dia 76 nem no dia 78, tinha que ser no dia 77. E dali a pouco eu falei assim: mas Senhor, por que o 77? Ele falou assim: porque é a confirmação de Deus 2 vezes. E eu só vou te adiantar, eu tive uma tarde sobrenatural, com a presença da glória de Deus. Eu tive uma tarde estrondosa. O Senhor não só falou comigo, Ele me deu direção. Amém? Glória a Jesus. Então o Espírito Santo me disse algo e eu entrei na janela. Mas e se eu não dou ouvido ao Espírito Santo? Quem acredita aqui? Isso parece que... Vamos ver. Aleluia. Glória a Deus. Sabe aquele negocinho do exaustor que fica na cozinha? Aquele trem me deixa doida. Eu não sei se eu cozinho. Eu fico lá assim, meu Deus, o que eu faço? Eu cozinho. O que eu faço? O que eu faço aqui, meu Deus? Porque tem barulho que eu não dou conta. Amém? Glória a Deus. O apóstolo sabe, na hora da live não pode ter barulhinho nenhum, porque eu foco no barulho. Isso aí é o TDAH, gente. É verdade. E aí, então eu tô cozinhando lá, tá aquele exaustor. Eu falo, sangue do cordeiro, Deus, ama. Eu falei, meu Deus, eu abre a janela. Então o Senhor me chama para uma janela profética. E eu entro nela. E eu vivi uma experiência sobrenatural, que faz parte daquilo com que vocês vão receber.
Aí o Senhor falou assim: você já recebeu, mas eu estou selando na terra. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, assim como Maria de Betânia teve um impulso para executar algo, que foi ungir o Senhor Jesus 6 dias antes, assim o Espírito Santo faz conosco, para vivermos uma experiência, para desfrutarmos de algo sobrenatural na presença dele. Amém? Glória a Jesus. Então, sensibilidade ao tempo profético é muito importante. Então, quando o Espírito Santo soprou, você fala: oi, tô aqui. Para de ignorar o Espírito Santo, porque talvez ele quer uma tarde sobrenatural, como eu tive esse último domingo. A glória estava tão densa que quando eu falava para as meninas o que ia acontecer aqui hoje, a glória de Deus desceu na mesa. E nós começamos a chorar. E o Senhor falava assim: eles estão levando o nardo mais puro. E eu vou recolher esse nardo, vou transformar em glória, vou perfumar o ambiente. Quem está com o odre bem expandido para receber? Só vou te adiantar. Quando aquele vaso de alabastro for quebrado, é o teu óleo que vai ser derramado aqui. Vai subir como incenso. O lugar vai ser tomado do perfume da presença. Eu não estou falando de óleo. Eu estou falando talvez do que você deixou para trás. Estou falando das suas renúncias. Estou falando dos seus jejuns. Então vamos lá. Quarta essência, sensibilidade ao tempo profético. Amém? E hoje, o que isso representa? Intercessores que antes da guerra já se posicionam. Amém? Profetas que correspondem a um sussurro do Espírito, sem precisar de isso ou daquilo, me confirma 3 vezes, o Espírito Santo, o profeta já está indo. Amém? Pessoas que percebem um tempo de entregar. Tem gente que está ali, aí o Senhor fala assim: vai lá e entrega uma oferta. Aí você fica: vou, não vou, e não vai. Aí no outro domingo você quer entregar. Acabou a janela. A janela só funciona quando o Espírito Santo te pede. Se você entrega depois, não tem valor. Você se torna Caim. Talvez o Senhor te pediu algo e você ficou: vou, não vou, vou, não vou. Quis ir depois. Depois já não tem o mesmo valor profético. Depois já não tem o mesmo valor de nardo. Pode ser qualquer outro óleo, mas não é nardo. Porque nardo tem janela profética para entregar. Tem hora, tem dia, tem local. Nardo não se entrega de qualquer jeito. O nardo tem janela profética. O nardo tem dia, tem hora especial para ser entregado. E eu sei que vocês estão aqui nessa conferência porque vocês vieram trazer do seu melhor nardo. Essa conferência é uma janela profética.
Queridos, se Deus falou, vai. Tem gente que está esperando 3 sinais. Talvez Deus não vai te dar nem meio sinal. Ele vai te dar um sussurro. Você só precisa sentir e avançar. Amém? Glória a Jesus. E para entrar aqui já para o final, eu quero falar de 7 chaves para você sobre a entrega de Maria. Então o nardo, ele não pode, tá? O nardo, ele não pode ser aberto e derramado em doses. Ele precisa ser quebrado. E tudo que tem dentro do vaso precisa ser derramado aos pés do Senhor. Amém? Então não tem plano B, não tem depois, tem que ser agora. Se o Senhor te chamou, é agora. Vai agora. Acordou 3 horas da manhã, voltou a dormir. Eu não sei. Vai orar, o Senhor está querendo encontrar com você. Mas eu estou acordando, eu não sei o que está acontecendo. O Senhor está te chamando, daqui a pouco Ele para de te chamar, porque você não entendeu a janela do Espírito, te chamando para uma experiência, te chamando talvez para uma libertação, te chamando talvez para um arrebatamento. Amém? Então Maria não dosou, não derramou um pouco, ela quebrou o vaso. A unção só flui em vasos partidos. A unção só flui em vasos que se derramam. A unção só flui naquilo que te custa tudo. Amém? Então, uma pessoa que quer entregar o nada ao Senhor Jesus, ela não retém, ela não dosa, ela entrega tudo. Segunda chave, entrega verdadeira tem custo. Aqui Maria gastou em volta de 300 denários com esse perfume. E o Senhor quer de nós uma entrega, e nós vamos ter que entregar aquilo que nos custa. E talvez para você o que te custa as suas madrugadas, tua profissão, o que Deus te pediu? Eu entreguei a minha profissão. Isso foi um nardo muito caro, que eu chorei lágrimas de sangue, mas eu não hesitei. No dia que eu estava num evento, numa conferência, Ele me pediu, eu fui e entreguei. Eu não falei assim, Senhor, eu vou com os universitários e ver se é isso mesmo. Eu entendi a janela, eu estava adorando, e ali uma voz estrondosa. Não foi voz de sussurro, estrondosa. Vai lá na frente e entrega a sua profissão para mim. Ali havia uma janela. Eu não podia falar para ninguém, eu tinha que ir lá entregar. Doeu. Chorei lágrimas de sangue naquele momento. Mas eu não perdi a janela profética. Terceira chave, só impacta quem entrega no tempo certo. Se você entregar em outro horário, em outro dia, pode até ter algum valor, mas não tem o mesmo daquele momento. Porque você talvez duvidou, você quis uma confirmação. E o Senhor está falando com muitas pessoas aqui, que você precisa parar de resistir a esse convite do Espírito Santo te chamando para entregar nada. Você precisa parar de querer ficar, eu quero uma confirmação. Eu quero que Deus fale comigo. Você acha que é o diabo que pede esse tipo de coisa? Se for, deve ser uma nova religião. Gente, não existe. Se você é chamado para adorar, para entregar algo, é o Senhor Jesus que está pedindo. Amém? Quarta chave, só entrega. A entrega, ela precisa, a entrega profética sempre será confrontada. Então, quando nós começamos a entregar nada ao Senhor Jesus, vai se levantar um Judas Iscariotes, vai se levantar pessoas, vai se levantar confronto dentro da tua casa. Mas isso está exatamente no centro da vontade de Deus, exalando perfume, porque está entregando nada. E o perfume incomoda quem não está no mesmo espírito. Ainda que essa pessoa seja cristão, ainda que essa pessoa fale, não, mas eu creio em Jesus. Mas se ela não tiver debaixo do mesmo espírito, do mesmo alinhamento, ela se perturba com o seu nardo. Porque o seu nardo confronta o nardo que ela não está entregando. O nardo que você está entregando ao Senhor Jesus confronta quem não está entregando. Amém? A entrega certa se torna um memorial eterno. Maria de Betânia é lembrada até hoje, há 2000 anos e pouco, à frente do seu tempo, como alguém que entendeu a janela da oportunidade, como alguém que entendeu a janela profética. Talvez você não vai entrar no memorial dos homens, mas vai entrar no memorial celestial de Deus, com aquilo que você fez. Amém?
aquilo que você faz no secreto, aquilo que você adora no secreto, aquilo que você entrega no secreto. Sexta chave, entrega autêntica que transforma a atmosfera. Amém? A casa se encheu de perfume. Maria não ficou só num derramar. Maria não ficou só em um dosar pouco. Maria derramou tudo que ela tinha e a casa se encheu de perfume. O nardo puro, ele te custa tudo. E o Senhor está hoje aqui pedindo o seu nardo. E nós vamos abrir essa conferência profeticamente quebrando esse vaso de alabastro. Amém? Sétima chave, a entrega profética antecipa o propósito. 6 dias antes da morte do cordeiro, Deus convida Maria para ungir o Messias. Maria está o quê? Maria está profeticamente antecipando um propósito, selando um propósito. O que aconteceu comigo agora domingo, o Senhor falou assim: hoje faz 77 dias que você recebeu daquela unção. Você precisa fazer um ato profético para consolidar. Então o Senhor muitas vezes nos pede coisas que ainda não existe manifestação física dessas coisas, mas que daqui a pouco se manifestará. Amém? E eu quero que você entenda que o nardo é a sua adoração. O nardo é o que você entrega. O nardo é aquilo que te custa. O nardo é as suas lágrimas de sangue, é o seu físico. E eu sei que vocês que são da madrugada, é fácil ou não é? É muito difícil. Envolve muitas coisas. Estar na madrugada, buscar o Senhor Jesus com violência. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. Os que usam de força se apoderam dele. Amém? E eu quero hoje aqui com vocês fazer esse ato profético. E gente, eu fui totalmente direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Esse vaso, ele representa cada um de vocês. Cada um de vocês. Gustavo, vem um pouquinho pra cá. Isso, o apóstolo que vai vir aqui quebrar, que ele é uma carne só comigo. Amém? O vaso, ele representa cada um de vocês. Ele me representa, ele representa um apóstolo. Ele representa cada um que está aqui na comissão de frente dessa conferência, os organizadores, os ornamentadores. E todo mundo trouxe do seu melhor nardo. Todo mundo deixou sua casa para estar aqui servindo vocês. Os intercessores gastaram suas madrugadas, o seu tempo. Amém? Então, tudo isso é um nardo puro. E hoje, quando esse nardo for derramado profeticamente, é o seu óleo que vai escorrer. É o seu jejum, é a sua oração. Amém? Então eu quero dizer aqui para você, você trouxe nardo puro. Você trouxe jejum, você trouxe oração, você trouxe renúncias. Você se guardou nesses dias para estar aqui. Você trouxe o seu melhor. Você se sacrificou, você jejuou. Você gerou, talvez você não tinha o dinheiro para fazer sua inscrição. E você gerou isso em espírito. E você orou e você clamou e o Senhor atendeu. E você talvez deixou todos os seus filhos, sua casa, sem saber como iria ser. E você chegou aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho entregado nardo para o Senhor e tem me custado muito. E se nós vivemos essa manifestação de glória, eu quero que você entenda que me custa muito caro. E custa aos intercessores e a todo o Ministério Global Fire um alto preço. Você que vem para receber a unção te custa caro. Porque não se recebe a unção de qualquer jeito. O santo não mistura com o profano. Eu nunca vi isso em nenhum lugar. Um povo que jejua 50 dias. Um povo que se prepara. Um povo que expande o seu espírito. Porque são entregadores de nardo, crônicos. Quando esse vaso for quebrado, nós entregaremos de forma profética. Nós oficializaremos de forma profética. Amém? O derramar de tudo aquilo que foi gerado para essa conferência.
Nós tivemos intercessão 24/7. Nós tivemos 7 horas todos os dias, aí durante 17 dias. Nós tivemos um clamor. Nós tivemos muitas pessoas jejuando, clamando. Nós tivemos muita entrega. E quando nós quebrarmos esse vaso de alabastro, é o seu nardo que vai ser derramado aqui. E quando o seu nardo for derramado, a glória dele só canta lá, marassuchei. Eu quero que agora você entre no Espírito. Comece a orar em línguas baixinho. Então dentro desse vaso que representa você, tem cada madrugada de intercessão, cada jejum, cada lágrima. E tudo isso vai ser derramado aqui hoje e vai subir as narinas de Deus. E em troca, Ele vai perfumar este lugar. Eu sei que tem te custado caro, mas eu quero dizer que quem entrega nardo manifesta uma dimensão da glória de Deus de curas. Curas de todos os tipos. Cura mental, cura física, cura emocional. Sinais, maravilhas. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas talvez seja nessa primeira ministração que você vai tomar posse. E eu creio nisso, amém? Você que ora em espírito, comece agora a orar em espírito. Apóstolo, pega o vaso na mão, amém? E quando eu dar o ok, vem aqui para cá. Aleluia, glória a Jesus. Então eu quero que vocês entendam, vocês representam esse nardo, amém? Querido Espírito Santo, eu quero te glorificar, porque eu sei que o Senhor falou conosco através dessa palavra. Eu sei que o Senhor se manifestou aqui. E eu sei que a partir de hoje, todos que estão aqui vão buscar entregar o seu melhor nardo. Não é nardo que dá na superfície, é nardo que dá nas raízes profundas. Senhor Deus, nós te glorificamos, Senhor Deus, por esse tempo profético, por essa oportunidade de estarmos aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar agora, Senhor Deus, que não será apenas um aroma que vai permear este lugar. Será um derramar estrondoso da tua glória, da tua presença. Será a manifestação palpável do Espírito Santo. Haverá uma demonstração da poderosa mão de Deus. Este lugar será tomado pelo perfume da presença. Este lugar será tomado da unção do Espírito Santo. Este lugar será tomado da manifestação gloriosa do Senhor Jesus. Então agora, no nome poderoso de Jesus, Pai, assim como diz em Mateus 18:18, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E eu quero ligar agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, esse ato profético, declarando, Senhor Deus, que este vaso representa cada pessoa que está aqui e aqueles que não estão aqui. E quero, Senhor Deus, através desse ato profético, Pai, declarar que o óleo dentro representa o nardo do nosso coração, o nardo da nossa alma, o nardo do nosso corpo físico, aquilo que nós temos entregue, Senhor Deus, no secreto, aquilo que a gente tem entregado, Senhor Deus, aonde ninguém vê. Senhor Deus, eu quero declarar que dentro desse vaso, Senhor, dentro desse vaso tem um nardo puro, um nardo refinado, um nardo que foi extraído das profundezas, Senhor Deus, da alma. Pai, no nome de Jesus, eu agora quero decretar, Senhor Deus, que o vaso representa cada vida que está aqui. E em nome de Jesus, o óleo que está dentro representa cada renúncia, cada entrega, cada jejum, cada consagração. Tudo aquilo que os seus filhos renunciaram nos últimos tempos vai ser derramado aqui hoje. E, Senhor Deus, quando esse óleo for derramado, Senhor Deus, vem recolher, Senhor Deus, como incenso. Oh, lavandeixa gaia. Reba cantoria. Andele fiasso rampocoa. Andeleia turgijua vassaia. Reia culem porra mandaia. Há uma manifestação gloriosa da presença agora dentro do teu espírito. O Senhor começa agora a ativar o teu espírito para viver essa experiência. Eu ativo agora, em nome de Jesus, o Espírito
unção da glória, aquilo que será derramado agora sobre o ambiente natural vai se colapsar com o ambiente espiritual, com o ambiente sobrenatural. Pai, no nome de Jesus, eu também quero declarar, Senhor Deus, que tudo que a liderança, os intercessores, os membros, aqueles, Senhor Deus, que se dedicaram para frente, eu quero declarar que o nardo, principalmente deles, estão aqui. O nardo, Senhor Deus, dos intercessores estão aqui. Pai, recolhe também, Senhor Deus, as nossas madrugadas, sono, canto leva deia, isso rabacanta lá. Arrevoshimigaya sei, ande canto ribigichoa, ale que a dessurra bacanda labai. Os anjos estão se movimentando no lugar. Eu ainda não tenho autorização para quebrar o nardo, mas eu quero que você se entregue agora mais um pouco. Eu quebro toda incredulidade, eu quebro agora toda distração, eu quebro tudo aquilo, Senhor Deus, que impede o teu filho de receber. Eu declaro agora toda a opressão espiritual sai em nome de Jesus. Toda a opressão espiritual sai agora. Eu decreto agora ativação sobrenatural sobre o espírito agora do teu filho, Senhor Deus, para poder dimensionar, para poder desfrutar dessa experiência. Ravandia Kenaya, Servigichuya Kenaya, Lex tu Kandurabashai. Visita com os teus anjos agora, Senhor Deus. Vai tirando, Senhor Deus, toda a camada, Senhor Deus, de dureza de coração. Vai tirando agora toda a surdez espiritual. Vai tirando agora toda a cegueira espiritual. Tira, Senhor Deus, aquilo que impede. Tira, Pai, agora toda a barreira. Toda a barreira sai em nome de Jesus. Toda a barreira é arrancada em nome de Jesus. Eu declaro agora que a carruagem de fogo se movimenta no teu espírito. Nós ligamos os vórtices de glória. Nós ligamos os vórtices de glória dentro do teu espírito. Que Nileu Ramanchakaya, em nome de Jesus. Mas mais unção, mais do derramar, mais. Comece a orar em línguas agora. Comece a orar em línguas agora. Quem churraba a sua regai e de canto lux que delebiai. Queria solobra como roça, cantalai assim. Os anjos têm presente nas mãos. Quando você entrega nardo puro, há uma recompensa que vem da glória. Pessoas aqui vão receber cura física. Uma delas é cura da esterilidade, que outra cura do coração. Tem uma pessoa aqui que tem problema no pâncreas, que é como um cisto currebeticanta. Vai sumir na presença, porque a glória vai descer. Eu vejo uma manifestação da glória de Deus chegando mais próxima agora. E agora a hora tão esperada. Então agora, em nome do Senhor Jesus, assim como Maria um dia quebrou o seu vaso de alabastro aos pés do Senhor Jesus, eu quero declarar agora diante do altar do Senhor que nós vamos quebrar o nosso vaso de alabastro contendo nardo puríssimo que nos custou caro. E em nome do Senhor Jesus, quando
for quebrado, a glória do Senhor se manifestará com poder estrondoso. Que este ambiente seja tomado pela unção, invadido pela presença, pelo fogo do Espírito Santo. Então agora, em nome de Jesus, eu declaro que todos vocês são representados por esse vaso de alabastro. O óleo dentro dele é o seu nardo, é o meu nardo. Tem me custado caro, mas eu também entrego para o Senhor o meu melhor. Então agora, em nome de Jesus, o nardo é quebrado. Pode quebrar. Que a turra mandu que sará perfumar o ambiente, que tem olfato espiritual aberto, que sinta o cheiro agora do nardo puro, que sinta o cheiro agora da manifestação da presença. Senhor Deus, receba todo o nosso sacrifício, toda a nossa renúncia. Eu declaro, Senhor Deus, como fundadora, líder, Senhor Deus, apóstola, pastora, Pai, desse ministério, juntamente com meu esposo, está aberto agora a conferência Global Fire 2025, profeticamente. Receba como incenso as suas narinas, grande eu sou, grande Yahvé, grande Adonai. Nós abrimos essa conferência com um ato profético. Nós abrimos essa conferência, Senhor Deus, entregando o nosso nardo. Então, Senhor Deus, que a sua devolutiva seja estrondosa. Nós estamos comigo, Senhor, com muitas expectativas. Nós estamos sedentos da tua glória e da tua presença. E eu declaro, Senhor Deus, que será estrondoso o que acontecerá a partir de agora. Essa foi uma pequena introdução da tua glória. Eu profetizo que todas as barreiras foram quebradas, toda a resistência que você entrou aqui foi arrancada, e a partir de agora você está preparado para mergulhar numa dimensão densa e profética da glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas ao Cordeiro. Amém. Aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele mandou um recadinho para vocês, hein? Ele não pôde vir, mas ele mandou um recadinho para você. Para quem não sabe, eu sou filha do apóstolo Joel Engel e da apóstola Maria Engel. São os nossos pais espirituais. Nós amamos muito eles, toda a família Engel. Em setembro nós estaremos lá. Quem vai estar lá em setembro? Vai ser tremendo, amém? Escola profética, a unção de Elias, poderoso. Queridos, isso só foi o menu. Como fala aquele prato de entrada? Menu degustação? É só a entrada. Porque nós precisávamos quebrar essa barreira, amém? Deixa eu falar uma coisa importante com você aqui, rapidinho antes de você subir. Fiquem despreocupados, eu vou abraçar todo mundo, vou beijar todo mundo. Dessa vez vai dar certo, tá? Eu tive uma estratégia do Espírito Santo, mas agora eu não posso, porque eu tenho que ir pro hotel, dormir, daqui a pouco eu tenho que estar aqui com vocês novamente. Que horas que nós vamos estar aqui? 2h40. Traz
o seu forrinho, né? Traz tudo que você tem que trazer que eu pedi para você, sua ceia. Né? Nessa próxima madrugada, a pastora Bruna vai trazer uma palavra poderosa, vai ter ato profético. Então, a madrugada, ela é sobrenatural. Vai ter oração, ok? Então, vocês fiquem despreocupados. Depois nós vamos tirar foto, vou beijar todo mundo. Mas agora nós precisamos seguir, porque é intenso. Daqui a pouco a gente está de volta e amanhã é o dia inteiro, amém? Mas amanhã eu já vou começar a abraçar vocês. Não vou conseguir fazer tudo de uma só vez, mas eu vou aproveitar amanhã e no sábado, amém? Então amanhã eu vou tirar umas 2 horas para abraçar você rapidinho, tirar uma foto, amém? Provavelmente vai ser no final da ministração do dia. Então eu quero que você fique tranquilo, depois nós vamos receber o presente, o abraço, tá? Né? Então fique despreocupado, amém? Apóstolo, tem alguma coisa para falar? Então eu quero abençoar vocês. Estenda a mão assim. Guidarra manchaia. Só vou falar algo para alegrar o coração de vocês. O Senhor disse para mim que nessa conferência há transferência de riqueza. O Senhor falava assim: está chegando um tempo caótico no mundo, aonde eu vou dar riqueza aos meus ungidos e escolhidos. E o Senhor falava: vou tirar da mão do ímpio e vou dar para o meu escolhido. Transferência de riqueza. E eu quero ativar isso sobre vocês. Eu quero que vocês se entreguem para sair daqui com uma unção avassaladora. Amém? Para tomar posse, não só de terras, mas não só no âmbito material, mas no âmbito espiritual também. Faça assim com a sua mão. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive para todo sempre, eu agora, Senhor Deus, abençoo todo esse remanescente, Pai, todos os teus filhos, Senhor Deus, nós abençoamos aqui, Pai, eu em unidade com meu esposo, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada alma que está aqui hoje, sedenta pela tua glória. E Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, te glorificar e declarar que toda honra e toda glória é tua, seja elevada a ti, que o Senhor venha dar agora um sono reparador aos teus filhos, que 3 ou 4 horas ou 5 horas seja como 8 ou 12, Senhor Deus. Pai, que eles não venham dormir no Cronos, mas sim no teu Kairos, porque no Kairos meia hora pode ter a equivalência a 24. Então, Pai, nós já estamos dentro do teu Kairos. Que o Senhor venha se manifestar, Senhor Deus, de forma sobrenatural. Eu declaro reparação do corpo, da mente, do discernimento, para que amanhã eles possam, Senhor Deus, desfrutar de tudo aquilo que nós vamos viver naquela plenária. Pai, no nome poderoso de Jesus, dê sonhos proféticos. Abre, Senhor Deus, a dimensão do profético, Pai, sobre eles. Que essa noite, Pai, seja uma noite de visitação da tua presença, em nome de Jesus. E que os anjos do Senhor já venham preparar, Pai, aquilo que vai acontecer nessa próxima madrugada. É isso que eu oro, é isso que eu declaro no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão dispensados para descansar. E a gente se vê 2h40. Gente, vem no horário, porque senão você não vai achar lugar aqui. Porque agora, vocês chegaram primeiro, mas o pessoal todo começa a chegar agora, na madrugada. Amém? Aleluia.